Fala família, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, dando sequência aí ao nosso backtest de O Caçador de Tendências, né? Até agora tá bem legal. Então, em primeiro lugar, antes de começar aí o backtest, eu queria te convidar, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá? Comenta com a gente, participa, curte o nosso canal, tá? E vamos juntos aí à procura desse trade system, tá? E eu queria também agradecer ao pessoal que tem se inscrito aí no canal, tá? Tamo junto aí, obrigado pela confiança e vamos junto aí atrás desse trade system. Valeu, pessoal? Vamos lá. Bom, quem não acompanhou aí a sequência até agora, tá aí como é que a gente está fazendo. Então, primeiro dia 200, segundo dia 245. Peraí, eu tô na frente aqui, deixa eu puxar aqui pro lado. Isto. Então, ó, primeiro dia 200, segundo dia 245, terceiro dia 300, quarto dia 175, quinto dia 105, sexto dia foi um loss de 70, sétimo dia foi 130, oitavo dia 150, nono dia 100, décimo dia 150 e agora vamos para o 11º dia, tá? A gente já fez aí já a metade da jornada, né, pessoal? Até agora aí ganho acumulado de R$ 1.485, tá? Então a gente já fez aí metade do caminho. O objetivo é a gente pegar aí um mês de pregão, né, que tem em média de 20 a 22 pregões no mês, né? E a gente vai ter uma porcentagem aí do que a gente poderia estar passando durante um mês, né? Então essa aqui é a nossa ideia aí com esse backtest, né? Então, quem ainda não está muito por dentro de como está funcionando, dá uma olhadinha lá, vê o primeiro vídeo, vê o segundo, tá, pessoal? São vários vídeos, quem quer realmente aí pegar o esquema aí do Trade System, né, que quer entender um pouquinho mais detalhes, quer entender como a gente protegeu, qual foi o risco que a gente assumiu, como é que foi o operacional, as decisões, a gente está gravando da entrada até a saída da operação. Então todo o parâmetro que a gente está utilizando, todo o emocional, as métricas, a gente está passando passo a passo durante a operação. Então não tem corte e a gente vai realmente estar vendo o que está acontecendo durante o operacional, beleza? Então vamos lá. Já está aqui na posição, só conferir aqui. Isso, está certo. Certinho. Então lembrando aí que é em cima do candle de 15 minutos, né? Então, se é em cima do candle de 15 minutos, vou dar só aqui uma aumentadinha nele. Beleza. Aqui. Vou passar aqui para 14 minutos, tá? Só para a gente poder pegar o candle já aberto, né? O ideal é a gente ver como ele está abrindo, onde ele está abrindo, como é que está essa briga aí e tudo mais. Mas para agilizar aí para o vídeo, esse primeiro momento eu vou dar uma passada rápida, beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que vai abrir. Então, ó, beleza. Vou dar um pause aqui rápido. Vamos só aqui já dar uma analisadinha, dar uma olhada. Então aqui, ó, topo, fundo, ó, 32 pontos. Está dentro de uma margem de pontos aí normal, né, para o dólar. Entre 20 e 30 pontos aí é tranquilo. O brabo foi esse candle aqui, ó, do dia anterior, ó, que a gente até evitou de entrar, 60 pontos, né? Então bem complicado. Vê que esse aqui já é um pouco mais dentro da normalidade dos candles de 15 minutos aí do dólar, né? Então lembrando, ó, a gente está aqui numa regiãozinha aqui que teve uma brigazinha ontem, né? Antes do fechamento, uma lateralizaçãozinha aí, uma consolidaçãozinha, que para o trade system de rompimento, ó, ele acaba rompendo e não indo embora, acaba rompendo e voltando, enfim. Então teria dado um calor aí pra galera, né? Deixa eu tirar aqui minha foto da frente, beleza? Mas a gente não está preocupado muito com esse rangezinho aqui não, tá? Nem com esse fundo, nem com aquele topinho. Então a gente está preocupado realmente somente com o próprio candle, tá? Quem tiver com dúvida, ó, o que importa pra gente é esse candle aqui, tá? Como ele vai fechar e onde vai dar os rompimentos, né? Os possíveis rompimentos, né? Então vamos lá, deixa eu ver se está aqui. Deixa eu botar aqui a senha que eu não botei. Beleza. Um contratinho, que é o que a gente está utilizando. Vou aumentar aqui para a gente ter um acompanhamento bom desse fechamento aqui. Vou marcar aqui a máxima só para a gente ter um parâmetro aqui, uma linha para a gente visualizar. Vou até aumentar aqui a aparência dela aqui para 2. Isso. Beleza. Vamos lá. Mínima.
principalmente nesse início, tá? Lembrando que a gente está aí no 15 minutos, né? Então, o que acontece? O candle está bem comprador, falta um minutinho aí para poder encerrar esse candle. Já vou botar minha ordem de venda aqui embaixo, na mínima, tá? Então, eu vejo aqui onde é que é a mínima. Mínima 8,2,5. 8,1,5 aí, beleza. A máxima aqui, ó, 14. Vamos lá pro 15. 15, beleza. Então já coloquei porque realmente tem muito pavio, mas ó, 22 segundos. Aí o que é o ideal? A gente está aí com essa ordem aqui na mão. Qualquer coisa, se o preço começar a chegar perto, a gente tirar daqui, né? Pra gente realmente só entrar no rompimento do primeiro candle, que é o candle de referência, né? Então o ideal é você não entrar nesse primeiro candle, entrar no rompimento desse primeiro candle. Então vamos lá. Vou passar aqui um pouquinho rápido, aumentar a velocidade para ver se vai pegar nossa ordem aí. Lembrando, pessoal, independente da direção que romper, rompeu para cima, a gente está comprado, stop aqui na mínima. Rompeu para baixo, a gente está vendido, stop na máxima, né, no topo. Beleza? Isso aí, vamos que vamos. Então essa primeira entrada, a gente não tem nenhum tipo de inversão, a gente tem realmente somente a nossa entrada, né? E o stop no ponto anterior. Então essa estratégia, realmente, para eu entrar nessa estratégia, eu tenho que sempre fazer isso aqui, pessoal. Ó, ver onde é que está o topo dela, e lá onde seria o possível stop, ó, 33 pontos e quase 33,5, vai, 33. Então a gente está com um contrato, R$330. Eu tenho que me perguntar, eu estou disposto a colocar R$330 para poder entrar numa operação? Então realmente esse setup, a gente precisa de ter uma margenzinha um pouquinho maior, mesmo operando com um contrato, porque o risco do stop inicial, ele sempre está nessa média aí, de 20 e poucos pontos, de 30 e pouquinho, tá? Então, realmente a gente tem que estar disposto a correr esse risco aí, né? Então, mas vamos lá. Mas até agora tem sido bastante assertivo esse setup. Claro que a gente está com o nosso manejo de risco aí de proteção, né? A gente criou aquela métricazinha ali dos R$100, que a gente dá uma protegida e tal. Então isso tem ajudado também a gente a não sair no loss, né? E não ficar também naquela inversão de direção, de posição o tempo inteiro, né? Então eu estou fazendo esse parâmetro aí de proteção porque a gente entende que, como é uma estratégia que a gente também está testando, e mesmo quando estiver na real a gente tem uns stops muito caros, então a gente ter alguma proteção é bem interessante, até que você consiga fazer uma margem extra, aquela margem que você tem na corretora. Então você vai ter uma margem que você ganhou do mercado. E aí, de repente, a partir disso, você aceitar mais inversões e buscar, de repente, movimentos um pouco maiores, é interessante, né? Agora, com um contrato, realmente, a gente também não pode querer, né, buscar uma meta muito grande. O próprio Igor aí, ele indica que você tira aí uma média de R$300, né? Então, é o alvo que ele sugere. Mas eu tenho notado que realmente é um alvo bem até difícil de você segurar. A não ser que você esteja realmente disposto a fazer várias inversões até que realmente o preço pegue uma tendência, né? Mas da forma que a gente tem protegido nos R$100, são poucos os dias aí que não estão dando esses R$100 aí pra gente, né? Um dia só até agora, na verdade, que não deu. Então vamos lá. Aí, ó, segundinhos para fechar o candle, beleza. Vou dar um pause aqui só pra gente ajustar aqui nossa posição. Um candle bem feio, né? Um candle sem corpo, com um pavio inferior bem grande, né? Então vou ajustar aqui. Vou ajustar aqui. Então agora é um ponto que é até bom, né, pessoal? Porque agora o meu stop que eu estava aceitando inicial já mudou, né? Então máxima 10, vou botar aqui meio. Vou botar aqui. Beleza. Beleza, vamos lá. Vamos ver se ele agora entra aí na posição, né, na operação. Só ajustar essa mínima aqui, tá certinho. A máxima tá certinho.
Vamos lá, vamos ver se entra aí. Aí agora o que acontece? O meu manejo aqui agora de stop já mudou, né? Então agora desse ponto de entrada até onde está agora o novo stop, agora são 21 pontos, né? Então eu estava disposto a colocar em risco inicialmente 330 pontos mais ou menos, né? E agora eu já estou disposto a colocar menos, ó, 220. Então R$100 a menos de risco. Então já ficou mais interessante ainda aí, né, a entrada, né, nesse rompimento aí, seja para baixo ou seja para cima. Apesar de que um rompimento para baixo, se a gente pensar nesse pavio, nesse outro mega pavio inferior, seria uma entrada até um pouco mais arriscada, né? O ideal seria que ele rompesse para cima. Mas, independente de qualquer coisa, pelo setup de rompimento de máxima e mínima, já é um risco um pouco mais aceitável, né, pessoal? Então vamos lá, vamos ver. Então, ó, entramos aí comprados na operação. Vou apagar essas linhas aqui para não atrapalhar. Então, como superou aqui essa máxima, se voltar aqui, se o preço daqui ele voltar, a gente vai ser estopado, né? Então, ó, vamos lá, vamos ajustar aqui. Então, ó, R$40, 45, ele está nessa briga aí. Então, lembrando, ó, o preço ele abriu hoje aí com um gapzinho de baixa, né? Esse espaço aqui que a gente teve aqui da abertura até a entrada aqui, né? Do fechamento do dia anterior. Nesse candle aqui, ele já fechou esse gap, tá? Então, essa briga aí, ele pode, de repente, já que ele buscou recuperar essa queda inicial, ele pode querer ir lá buscar aqueles topos lá para testar, que seria maravilhoso. Se ele viesse buscar essas máximas aqui, ó, da nossa entrada, ó, 37 pontos, R$370. Então seria aí um bom gain, né? Aqui a região de fundo também, ele tem esse fundinho aqui para brigar, ó. Tá vendo? Então da nossa linha de entrada, ó, 44 pontos. Então a gente está aí bem no meio do caminho, né, pessoal? Vamos lá, vamos esperar aí um pouquinho mais. Vamos ver como é que vai ser esse mercado aí. Então, candles de 15 minutos são candles que costumam dar um pouquinho de trabalho, né? Demora um pouquinho mais, né? Então, ó, vou dar um pause aqui. Então, só para lembrar, ó, pessoal, cheguei aqui nesse ponto, ó, tô aqui. Esse candle aqui a gente estava operando, né? A gente está agora com R$50 negativo, né? E esse candle aqui fechou. Como esse candle fechou, o que a gente tem? A gente tem a máxima dele, o topo, né, dele. A gente tem aqui esse fundo, ó, esse fundinho dele. Então esse candle foi o candle negociado. Abriu um novo candle aqui, ó, no meio dele, tá? Então a gente está comprado, ou seja, se esse preço ele vier subindo e romper, essa ordem que a gente vai estar colocando aqui embaixo, aqui, ó, nesse ponto, ela vai ser stop. Então se ele subir, superando essa máxima e voltar, ele vai estopar aqui a operação, certo? Agora, se ele chegar aqui, ó, vamos lá, está aqui com o topo dele, a gente está aqui com aquele fundo dele, certo? Agora, se ele não, ele subir, antes de superar aquele topo, ele voltar aqui e descer. Ele vai pegar esse stopzinho aqui, né? Só que nesse caso, como ele não superou a máxima, ele vai ser uma inversão. Então vamos ter dois contratos aqui embaixo, tá certo? Então a gente já tem aí uma ideia, né? Só ajustar aqui logo e botar aqui os dois contratos inicialmente, que é o que a gente tem. Então a gente não tem mais ordem lá para cima, né? Porque é uma posição que a gente está comprado. Então a gente está aí ajustando aí a posição, né, pessoal? Vamos lá. Então, ó, 12 minutos. Então, ó, inicialmente aqui, ó, a gente está bem dentro desse fundinho aqui, ó, tá? Repare bem, ó, a mínima desse candle vermelho foi a mínima desse candle que a gente está agora posicionado no nosso stop, tá vendo? Então está bem abaixo aqui dessa linha aqui, então que é uma proteção razoável, né? E a gente tem aqui uma lembrança do mercado de que quando ele caiu, ele derreteu até esse ponto
e ele deu uma puxada, ó, ele foi lá buscar aquelas máximas. Então agora ele pode estar fazendo esse mesmo movimento novamente, indo lá buscar as máximas de novo, que é o que a gente espera, né? Então a 25, até agora o mercado não nos deu oportunidade daquela nossa proteção, né? Então, a gente está aí, ó, 1, 2, 3, o quarto candle agora. Esse iniciozinho aí de pregão é bem brigado, né? É bem brigado mesmo. Você repara que o mercado parece que ele não toma uma decisão, né? Ele começou bem vendedor, né? Com essa briga aqui, com esse gap aqui de baixa, né? Tu vê que ele desceu bem. Aí ele tentou recuperar, mas teve essa briga braba aqui também. E mais um candle aí feio, curto, né? Um corpo curto e pavio bem grande. Então a gente acaba ficando no meio de uma operação, através do setup, né, pelo rompimento, mas a gente está numa operação que o mercado está indeciso, né? Então tanto ela pode realmente aqui ir lá e romper essa máxima e ir embora, como ela pode vir aqui e pegar nossa ordem e inverter a posição, porque ela está num ponto bem de indecisão, né? Então esse setup, nesse ponto de inversão, o interessante, né, dele é isso, apesar que a gente tem uns stops um pouco mais caros, mas imagina você, se a gente está comprado aqui é o nosso stop, aí ele vem e nos estopa, né? Então aqui, ó, então exemplo, ó, vamos lá, deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Então a gente está comprado, né? Então de repente ele vai lá, numa operação normal, você tem a tua entrada, você tem, digamos assim, um alvo aqui em cima nessa região, você tem a sua entrada aqui nessa região, você tem um ponto de stop. Então é simples assim, se daqui o preço voltar, você está fora da operação, te estopou. Se daqui o preço subir e for no seu alvo, você está no seu ganho aqui em cima. Então normalmente as operações são assim. Quando você tem aqui esse tipo de ordem de inversão de posição, quando perde fundo, é como se você estivesse entendendo que, bom, eu estou comprado, então eu fiz algum tipo de análise e entrei comprado, entendendo que o mercado vai subir. Então, se ele perder esse ponto que eu entendo ser um ponto bom para estar meu stop, a tendência é que ele vai derreter. E aí, de repente, se esse mercado, ele desse ponto, que ele te romper, ele não parar por aqui e depois romper para cima de novo e ir embora, e sim ele romper para baixo e derreter muitos pontos, você, ao invés de ficar tomando esse prejuízozinho aqui, você vai tomar esse prejuízo e já vai recuperar aqui nessa queda, tá? Então, esse que é o interessante aí do setup, né? Claro que a gente tem que estar protegendo o tempo inteiro, estar preocupado. Então, apesar de nesse movimento aqui eu não conseguir ainda proteger para aquela nossa meta de proteção básica, né? A gente já fez uma proteção daqui, ó, desse ponto que eu estava disposto a perder até aqui, ele veio para cá e ele agora está aqui. Então já estou 15 pontos mais barato de risco do que eu estava disposto a perder no início. Então, se eu perder agora, daqui, ó, desse ponto até aqui, são 12 pontos, R$120. Então, tá um loss bem tranquilo, bem baixo, né, bem dentro de um gerenciamento super tranquilo. Mas lembrando sempre que o início da operação eu aceitei perder mais, né? Então, ó, ele agora está aqui, fechando, né? Ele até fechou aqui bem rápido, a gente não conseguiu nem ajustar. Então, vou ajustar aqui para essa mínima. Deixa eu tirar essas linhas aqui para não atrapalhar. Pera aí, opa. Aqui já é minha entrada. Então vamos lembrar, ó, se ele romper essa máxima aqui, esse ponto aqui que seria a reversão, eu tenho que botar ele com um contrato só. Que aí se ele romper a máxima, ele tem que ir embora. Rompeu a máxima, aí eu venho aqui e já vou diminuir a quantidade de contratos. Ou seja, esse rompimento do topo, ele confirma que a minha entrada comprado, ela foi correta. Então eu tenho que continuar acreditando na compra. Então se eu acredito na compra, eu não posso agora aceitar reverter a posição, tá? Porque se reverter agora é algum erro, alguma coisa, muita indecisão. Agora repara bem, a gente não está buscando isso, tá, pessoal? Mas olha como é que a gente consegue aqui ver, ó, um movimento, ó, um movimento de alta, tá? Um movimento aqui, ó, de correção, tá? Nessa região aqui. E agora, possivelmente, ó, ele pode aqui retomar esse movimento de alta, tá? Até reproduzindo essa perna aqui de alta anterior. Então, em cima disso também a gente pode estar aí mais tranquilo em relação à operação, né? Então, ó, R$30, 35, 45, 50 nessa faixa aí. Seria muito importante que esse preço desse uma esticadinha para a gente começar aquela nossa proteção, né, pessoal? Vamos aumentar aqui o candle.
Então 65, 70, 85. Eu nesse ponto a gente não tem uma proteção menor, né? Tem gente que de repente pode pegar esse operacional, quem tinha uma meta de R$50, R$60 já teria saído, né? Então já estaria tranquilo. Só que a gente tem um risco muito grande inicial para poder de repente aceitar só R$50. Então imagina, se você tomar 3, 4 dias de stop primeiro de R$300, R$400 e for buscando depois de 50, 50, você vai demorar muito para recuperar. Então acho que R$100 aí, 10 pontos no dólar é bacana, é interessante, né? Então, ó, 115, 110, ó, tá dando já quase o nosso ponto de proteção. Ó, 110, 130, opa, 130 já me agrada. 140, eu vou tentar. Vixe, desceu tudo, não me deu a chance de proteger, tá vendo? Ele me deu a oportunidade de proteção e já me tirou. Então, eu vou deixar essa ordem aqui e vou zerar ela. Vou deixar lá na posição. Tá vendo? Ó, se eu tivesse ajustado o stop, já teria saído com 120. Ó. De novo, ele foi lá para cima. Então, agora, como ele está nessa briga aqui desse candlezinho aqui, ó, pode ser que ele fique aqui, ó, nessa máxima, brigando. Então já tenho que ir lá fazer minha proteção. Ó. Então, o que gostaria muito que ele segurasse um pouquinho aí acima, tá vendo? Ele está indo e voltando muito forte. Então, 2 minutos para fechar. Esse finalzinho aí do candle geralmente é um ponto que ele briga bastante. Gostaria de proteger lá em cima, mas se ele não me der a oportunidade, agora eu já vou proteger pelo menos aqui no break-even. Tá, pessoal? Que é o quê? O que quer dizer isso? Se voltar o preço aqui nesse ponto da minha entrada, eu não ganho, mas também não perco, tá? Então eu posso fazer isso também, quando eu quero buscar um movimento maior, eu posso fazer isso, protejo no break-even, posso devolver todo esse ganho aí que eu não peguei ainda, mas em compensação eu não vou perder mais, né? Então aqui como é que funciona? Ó? Fechou esse stop, inicialmente ele tem que estar nessa barra aqui, tá? Pra gente seguir aí o setup ao pé da letra. Agora, ó, olha o tamanho da posição. 23 pontos. Eu vou deixar aqui no break-even, vamos ver o que vai acontecer. E se ele me der uma oportunidade aí do 100, eu vou tentar proteger novamente. Porque aqui ele já me pagou esses 100, né? Ó, 120. Ele tinha que ir lá em cima buscar testar esse topo aqui, ó. Para me dar aí uma margem mais tranquila, tá vendo? Senão eu teria saído. Então lembrando que esses R$100 que a gente ajusta, a gente não está ajustando como alvo. Eu estou ajustando para o 100 porque eu quero sair com 100 de gain. Não, eu estou ajustando para proteger, né, como uma proteção. Então a gente gostaria de permanecer no mercado, gostaria de buscar um alvo maior, mas eu quero proteger essa operação, eu não quero correr mais o risco de perder, né? Então, ó, eu vou acabar sendo estopado aqui, porque eu estou no break-even, na proteção. Ó, estopado. Então, vou botar aqui nesse fundo aqui, porque aqui seria realmente o meu stop. Ó. Meu stop não. Aqui seria a minha reversão. Ó. Aqui seria a minha reversão. Porque ele não rompeu a máxima. Então, beleza. R$5 aí de gain, que não é um gain, né? A gente chegou a ganhar ali o 120, a gente quase protegeu, mas foi um movimento muito violento. Voltou muito rápido, a gente não conseguiu proteger. Então vamos esperar. Vamos esperar esse candle aí fechar. Então, ó, só lembrando aqui de novo, ó, não rompeu a máxima aqui nem a mínima, a gente passou para a referência com o segundo candle. Aqui rompeu a máxima, ó, chegou a pagar 6 pontos, mas não foi, voltou. Aqui, ó, novamente, ele foi lá em cima, ó, chegou a pagar mais 9 pontos e não conseguiu pegar uma tendência aí, pegar um grande movimento, né? Então vamos testar aí, vamos ver. Se esse candle aqui fechar pequenininho, ó, 12, 13 pontos. Olha o risco que a gente começou inicialmente, ó, quase 3 vezes mais. Então vale aí uma entrada nesse candle aqui, tá? Até prefiro que ele feche pequenininho para poder me dar uma chance aí de entrar, ainda com a ideia do setup, né? Mas com um risco bem menorzinho. Né? Agora eu estou até visualizando que ele está segurando aqui, ó, tá vendo? Ó, perto dessa máxima desse topo aqui. Ó. Então pode ser que ele me dê aqui uma compra e ele faça isso. Ó. Bata e volte. Tá? Então repare bem, a gente fez uma ideia aqui. Nós fizemos uma ideia. Impulso, correção, impulso. Né? Então rompeu aqui, o que seria o pivô, só que ele fechou acima aqui bem fraquinho e já voltou para dentro. Então já iria eliminar essa entradinha aqui se fosse
a ideia de um pivô, né? Mas também ele poderia estar fazendo o que aqui, ó? Só para a gente ter uma outra visão. Por isso que é importante a gente estar analisando o tempo inteiro, ó. Impulso, correção nessa região, e ele pode estar vindo aqui fazer um novo impulso, né? Enfim, então a gente tem que estar de olho no preço, de olho no trade e analisando o tempo inteiro, gente. Rabiscando o gráfico o tempo inteiro, rabiscando o gráfico. Essa que é a nossa ideia aí, tá? Esse setupzinho aí tem alguns dias que realmente, quando a gente não consegue fechar o nosso gain, ou naquela proteção dos R$100, ou enfim, buscando algo mais, no comecinho do dia, e a gente fica realmente passando um pouquinho de calor aí. Porque às vezes a gente pega candles curtos, né? E o trade não acontece. Bom, vou pegar aqui essa mínima de 10,5, 10,5, 10,5, 9,5, tá? Máxima, máxima 23,5, 24,5. Então vou deixar rolar, tá? Então se romper para baixo a gente está vendido, se romper para cima a gente está comprado. Lembrando que se a gente não tivesse protegido, a gente ainda estaria comprado, né? A gente ainda estaria comprado essa região aqui mais ou menos, né? Que foi onde a gente tinha dado aquela entrada. Então, super tranquilo, vamos deixar rolar. Então a gente tem uma proteção, a gente tem aqui, o que a gente tem aqui já, ó? A gente tem esse fundo, certo? A gente tem um topo, a gente tem um fundo. Então, se ele não perder esse fundo, a gente ainda está em tendência de alta ainda, a gente ainda está indo em dinâmica de alta, né? Ó, o preço vai pegar lá o rompimento, beliscou lá, e agora eu estou aqui com o meu stop na posição, tá? Nesse fundo aqui, perdeu esse fundo, ele me stopa. Então, vamos ver aqui o tamanho do risco que a gente está correndo. 15 pontos de risco, R$150, para talvez aí ele buscar o próximo topo de R$23.230. Então, uma meta aí, uma possibilidade bem real de alvo, bem maior não, um pouco maior do que o nosso risco, né? Mas vamos lá. Lembrando, pessoal, que a gente está aqui na velocidade 5, né? Eu poderia estar aqui na velocidade 1, você vê que o movimento do candle ele é mais lento, né? Talvez até se eu estivesse na velocidade 1 eu teria conseguido proteger aqueles R$100, que é a nossa proteção, né? Não consegui. Mas também beleza, que durante uma operação normal a gente também pode não conseguir, né? Acontecer algum erro na plataforma, às vezes a corretora não consegue mandar sua ordem, às vezes você está num ponto ali de preço que não tem negócio, então você acaba não conseguindo que pegue sua ordem logo, ou um spread que você não tem aí configurado um offset legal. Bom, fui estopado, tá? Fui estopado com R$140. E aí, pessoal, é um ponto que a gente tende a refletir, ó. Vou dar aqui um pause. Então, repare bem, ó. Candle grande, pavio inferior superior. Um candle bem feio, segundo candle. Um outro candle, ó, com um paviozinho aqui, um paviozão em cima. Agora a gente tem aqui quase que um martelinho aqui, vai. Um candle com cauda superior, que indicaria até uma queda, mas ele teve um rompimento total aqui. Então um candle de força que desenharia um pivô, rompeu a máxima e tudo mais, e ele já está descendo de novo, tá? O ideal, já que ele já nos estopou aqui, a gente não pode agora pensar nisso aqui, ó, tá vendo? Ó, vamos pensar aqui numa região, tá? Isso aqui como um fundo. O ideal seria que esse candle agora ele conseguisse fechar aqui, ó, abaixo desse fundo, para a gente pensar aí em ver se vale o risco uma nova entrada ou não, tá? Aí depende também de quê? O nosso gerenciamento. Então vamos supor, dentro do nosso plano, qual que seria um stop para a gente fechar o dia tranquilo, né? Então assim, R$140 seria já o nosso stop do dia. Então a gente tem que pensar nisso, tá, pessoal? Agora, para quem está colocando em risco no início do dia 330, de repente cabe mais uma operação, né? Então posso de repente fazer mais uma operação e tentar recuperar esse loss aí,
né, pessoal? Vamos ver. Mas também eu posso encerrar com esse pequeno loss aí e tal. Mas como a gente vem aí de bastante dias já positivos, ó, e a gente está com uma gordurinha, eu vou tentar fazer mais uma operação, tá, pessoal? Eu vou tentar fazer mais uma operação. Então vamos lá. Vamos aqui fazer como se eu estivesse iniciando agora, ó. Vou medir aqui o candle. 23 pontos, vamos botar mais um ponto para dar um spreadzinho, 24 pontos. 24 pontos com mais 14 pontos, tá? Então esse é o tamanho do meu risco, né? R$380. Está dentro de uma gordurinha aí, se eu pensar no que eu já acumulei, está dentro aí de R$1.000, R$1.100 ainda de gain que eu mantenho, então vale aí o risco. Vou tentar mais uma operação, e se essa operação agora ela me estopar, eu saio dela, beleza? E assumo esse loss aí de hoje, de 300 e pouquinho aí, beleza? Numa boa, tranquilo, faz parte. Vamos lá. Então, vamos deixar rolar. Então lembrando que assim, como ele está bem longe aqui desse topo, o ideal seria até que ele perdesse aqui esse fundo, né? Mas, vamos só ver aqui, ó, onde é que eu botei minha ordem, ó. Esse fundo está aqui, ó. Tá bem, ó, tá vendo? Tá bem em cima dessa mínima desse fundinho aqui. Bem legal mesmo. Ele poderia romper aqui e derreter. Agora ele também pode fazer isso aqui, ó, dar uma encostadinha, pegar minha ordem e voltar. Então, o ideal aqui nesse tipo de entrada seria ele estar um pouquinho mais para baixo. Mas eu vou entrar no rompimento aí do parâmetro do setup, tá? Ele já fez aí um candle vendedor, 2. Então, bom, entrou ali na posição. Então agora a gente tem o seguinte, eu tenho lá em cima o meu stop, a gente tem uma proteção de R$100 que a gente tem feito, mas a gente está negativo R$140. Então agora eu tenho que pensar o seguinte, eu posso estar entrando para recuperar aquele loss ali, para tentar não fechar no negativo, fechar no 0 a 0 que seja, ou posso pensar nesse loss como parte ali do processo, com o segundo loss ali, que eu estou arriscando meu segundo stop, e se tomar o segundo stop, fechei a operação. E posso pensar numa terceira hipótese. A terceira hipótese, de repente, seria o quê? Entrei na operação vendido, ele recupera os R$140, mas eu continuo posicionado para poder buscar aí pelo menos uns R$100 de gain, de lucro, enfim, não fechar somente no 0 a 0. A gente tem essas possibilidades todas, e aí vai muito de acordo com o gerenciamento de risco de cada um, com o emocional de cada um, ou até mesmo com a quantidade de gain de cada um. Então, por exemplo, eu arriscar agora 300 e pouco, dentro de um período aí de 10 dias, que eu acumulei 1.485, tá bem tranquilo, tá? Lembrando que isso aqui não é a minha margem, tá, pessoal? Isso aqui é o lucro dos últimos 10 dias operando, certo? Então vamos dizer que eu tenho aí uma margem de 5.000. Então aí que realmente esse stopzinho de 300 e pouco não vai doer nada, né? Então beleza. Mas cada um tem que pensar no seu gerenciamento aí, né? Vamos lá. Ó, Best, bem obrigado. Vamos ver aí. Repare bem, gente, que é aquilo que eu falei no início do vídeo. Quando o trade ele não vai logo e dá uma pancadinha e já paga, a gente fica nesse calorzinho aí, né? A gente fica nesse calor. Mas vamos seguir aí a operação para ver se a gente vai sair no loss hoje. E aí um loss maior, né? Que o primeiro dia de loss que a gente teve, a gente chegou a ficar 200 e pouco aí negativo, mas a gente conseguiu uma correção, né? Deixa eu só dar um pause aqui rapidinho. Então lembrando que a gente está vendido, né? A gente está vendido. Nesse ponto aqui, se o preço ele rompe para baixo, eu continuo vendido e aqui fica o meu stop. Se daqui ele rompe para cima, aqui eu vou fazer uma inversão de posição, né? Então lembrando, ó, o meu risco estava desse tamanho, de 200 e pouquinho, agora o meu risco já diminuiu para 100 e pouquinho, tá? Então aqui a gente ajusta aqui a inversão. Vamos ver aqui a máxima rapidinho. Máxima 13,5, 14,5 e vamos deixar rolar. Beleza, vamos lá. Então, operar setup tem essa vantagem, né? Você já tem tudo bem esquematizadinho, como você corrige, como você protege, onde você vai fazer uma inversão ou não, ou vai ser um stop ou não.
Então é mais o emocional mesmo e naturalmente a margem que você tem para suportar esses dias de mais calor ou de menos calor, né? E de repente também saber o momento de parar, né, pessoal? De repente está aí, ó, 215 negativo. De repente seria, exemplo, um momento que eu poderia apertar aqui, ó, zerar as posições e aceitar esse loss, que dentro da média de ganhos dos dias que eu tenho operado, estaria dentro de um dia de gain. Então eu iria anular um dia de gain por esse dia de loss, se estiver nessa faixa de valor, né? Agora, se de repente eu tomar um loss aí de 300 e pouco, que é o risco inicialmente, a gente está tentando passar aí, já é um loss um pouquinho maior, mas também dentro de uma margem tranquila. O que não pode é eu ficar tomando um loss, outro loss, outro, e quando eu olhar para a tela, ver que está 700, 800, 900 reais negativo, né, pessoal? Aí que é o perigo do dia de fúria, né? Por isso que a gente tem que ter na nossa mente uma ideia, né? Então, por exemplo, vou entrar na operação, eu tenho uma proteção ali de 100 reais, eu tenho uma ideia de gain aí de 200, de 300, ó. Nesse momento agora dessa inversão, repare bem, ó, nesse ponto de inversão, eu já estou 285 negativo. Tá? Então isso é um risco muito grande. Agora, para eu poder ajustar esse stop aqui, olha onde está o problema da estratégia. Ó. Então vou ajustar o stop. Ó. Ajustei o stop. Então 190, né? Foi isso? Deixa eu voltar aqui de novo. Vamos lá. Ó, 190. Então repare bem agora. Agora a gente está num ponto bem delicado. Ó. 285, que já tenho nesse momento, mais 190. Então, ó, 475. Esse é o loss que eu estou aceitando perder para poder continuar operando aqui com essa inversão. Aí vamos lá para o nosso acompanhamento. Então eu tenho aqui 1.485. Tá? Então se eu for estopado nesse ponto, eu mantenho aqui 1.010. Então, bom, sem problema, eu aceito colocar isso aqui em risco. O que eu não posso fazer, de maneira alguma, é começar a entrar numa operação atrás da outra e daqui a pouco eu devolver todo esse gain, tá? R$ 1.485, ou pior do que isso, devolver esse gain e ainda fechar mais um valor ainda além desse de negativo, né? E aí de repente jogar fora 10 dias de trabalho, com muito cuidado, em um dia, tá? Então esse pedacinho aqui eu aceito perder. Beleza, vou aceitar perder, vamos ver. Até porque eu tenho feito esse gerenciamento dos 100 reais, apesar de que hoje teria dado certo esse gerenciamento de 100 reais, se eu tivesse uma velocidade menor, né? Mas já que não deu certo, é até legal para a gente acompanhar um pouco mais a estratégia e ver, né, como é que seria esse caçador de tendência em dias aí mais difíceis, né? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, tá? Então aí, pessoal, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Se você ainda não deu seu like, dá seu like aí pra gente continuar fazendo esses vídeos para vocês, que são interessantes, né? Que são vídeos, na verdade, que são estudos que eu já faço para mim e que eu estou disponibilizando aí o raciocínio, a ideia, para a galera ter uma visão a mais, né? Para poder juntar nos seus estudos, tá? Então, dá essa força aí pro amigo, tá? E vamos junto aí, seguindo os operacionais, né? Em busca desse trade system aí, né? Vamos lá. Então aqui, ó, um diazinho bem chatinho, né? Bem dentro aqui de uma consolidaçãozinha. Claro que se tratando de 15 minutos, né, e de dólar, ó, dessa mínima até a máxima, são 43 pontos, 430 reais, né? Então é uma margem bem relevante, bem interessante, né, pessoal? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Se fosse uma operação aí normal, né, do que eu gostaria de fazer aqui, e não fosse realmente seguir nenhum tipo de parâmetro do Trade System, do Igor, né, do caçador de tendência, o que a gente pode ter também num dia desse? Eu tomei um stop, tomei 2 stops dentro dessa região aqui, marca máxima, marca mínima, e não opera mais aqui nessa região, ó. Então, ó, tô aqui. Então vamos lá, vamos só recapitular. Aqui não deu entrada, aqui deu entrada, rompeu. Puf, rompeu aqui, tô comprado. Aqui, beleza, tarará. Aqui a gente fez uma proteçãozinha, saiu aqui, tomei o primeiro stop aqui, primeiro stop. Aí beleza, entrei aqui vendido, tomei aqui o segundo stop. Pô, 2 stops num dia, marca aqui o topo da região,
marca aqui o fundo e não opera aqui nesse ponto mais, ó, não opera aqui mais, tá? Evita operar nessa região. Então, se fizer aqui um rompimentozinho, fizer um pivôzinho, ou fizer um rompimento e um segundo rompimento, você entrar, enfim, você espera sair aí dessa região que tá chata, né? Mas vamos lá. Bom, estamos aqui, vou ajustar aqui para essa mínima. Ó, vou ajustar aqui para essa mínima. Inicialmente, esse ajuste aqui tem que ser de 2 contratos. Como ele não pegou meu stop, eu vou manter a operação, tá? E vamos ver se ele vai, o que ele vai fazer aqui, se ele vai me tirar do jogo, se ele vai me tirar do trade, ou se ele vai me levar aí para tendência. Lembrando que a ideia do Trade System é caçar tendência, né? Mas até agora essa caça aí da tendência não está acontecendo, né, pessoal? Então, ó, já estamos aí no 10º candle, né? Então a gente já está passando aí de 1 hora de operação, o que é tranquilo, né? Tem dias aí que você vai ficar 3, 4, 5 horas aí para poder dar uma entrada mais técnica, né? E você está segurando aqui uma operação porque você está entrando nesse ponto de inversão, de posição, inversão está comprada, você vender e tal. Realmente, assim, essa parte aí não me agrada muito, de ficar fazendo as inversões, por mais que a gente entenda que seja parte do Trade System e que busque essa inversão e uma nova tendência, né? Para quando você dá aqueles movimentos maiores, você conseguir ir junto com o preço, né? Então aí vale esse teste, né? Porque na verdade a operação em si, o Trade System em si, ele visa essa quantidade de inversões e você buscar um movimento maior. Então a gente está tendo a oportunidade de fazer isso um dia. E é muito mais tranquilo, né, pessoal? Se fosse de repente aí o primeiro dia e dar essa quantidade de inversões, eu já teria parado, né? Mas como a gente já está já com algum lucro, né, bem legal aí, então vale a pena arriscar um pouco mais até para testar realmente essa ideia de fazer várias inversões, né? Eu particularmente não gosto muito, mas é a ideia do Trade System. E se pagar bem, né, vale a pena, né? Vamos lá buscar. Então, ó, acho que é o primeiro dia, se eu não me engano, desde que a gente começou a estudar, a testar esse operacional, que a gente fica tanto tempo numa operação, né? Agora aqui está uma região bem chatinha, tá vendo? Ó? Se a gente pensar aqui, ó, nessa região de pavio, ó, olha como é que o negócio está feio. Olha como é que a briga está aqui, ó, nesse fechamento. Ó. Repare bem, ó. A gente está aqui com o fechamento, né? Esquece o pavio, só o fechamento. Ó, esse candle que está dentro desse candle e esse candle que está brigando aqui também, tá vendo? Então deixa pavio em cima, deixa pavio embaixo e ele não consegue sair dessa região aqui. Então aqui a gente corre o risco de quê? De ficar trocando posição. Aqui eu inverti comprado, aí desceu tudo. Aqui eu vou inverter vendido, aí ele sobe tudo de novo. E você fica aqui nessa briga. O seu loss ele vai aumentando, né, o seu risco. E de repente pode ser que você passe aí por uma quantidade de loss muito grande. E aí de repente até o preço vai depois buscar tendência, mas você já tomou tanto stop que ou você já não tem mais margem para isso, ou você está com o emocional abalado e já não aceita mais entrar, e de repente ele vai romper e vai levar aí para o ponto onde você gostaria, né? Então aqui, ó, esse candle fechou, mínima 1,5, então a gente está aqui, ó, e aqui tem que aceitar essa venda, né? Inicialmente, ó, tem 3 pavios bem grandes lá em cima que até dá um pouco mais de conforto, né, para essa venda, mas a gente está aí no risco, ó. Olha o tamanho do risco que eu estou aceitando agora, ó, pessoal. R$120. R$120 a mais além disso aqui. Então já até saiu um pouquinho ali do que eu gostaria. Então agora eu vou ficar na atividade para tentar proteger aí esse capital, já que eu tive que ceder um pouquinho para me manter um pouco mais no operacional. Ó. Se ele vier buscar essa mínima, dá 18 pontos. Ainda não está nem perto do loss que eu aceitei perder. Então ele teria que romper essa mínima e pegar uma tendência, dar uma pernada grande aí, para valer a pena esse risco todo, né, pessoal? Agora repara, ó o que a gente analisou anteriormente, ó. Olha como é que essa região de pavio, ó, ele está brigando aqui dentro dessa região de pavio, ó.
Ele está com dificuldade de pegar uma tendência, de fazer um movimento maior, né? Aqui, ó, graficamente, ó, bem forçando a barra, né? Bem forçado, a gente consegue até aqui, ó, ver mais ou menos aqui, ó, um ombro, uma cabeça e talvez aqui um ombro, ó. Perdendo aqui a linha de pescoço, ele tende a derreter. Isso é mais uma forma de visualizar em alguma coisa, mas bem forçadinho, bem forçado, né? Não está um desenho bonito, né? Então, ó, quase pegando nosso stop. Realmente agora, nesse ponto, o Trade System, como ele rompeu a mínima, aqui ele realmente diz que é stop, então eu vou aceitar esse stop, por ser o stop realmente do Trade System, tá? E aí, se eu for estopado aqui, eu não vou mais inverter a mão, tá bom? Apesar de que o Trade System diz que você tem que estar fazendo essas inversões aí, né, pessoal? Mas aí eu já estou passando aí de um loss que eu não gostaria de tomar. Mas que é o risco que eu estou aceitando passar agora, tá? Um pavio bem feio para cima e para baixo. 4 minutos aí para fechar o candle, tá? A gente tem no mercado esses pontos aí de hesitação, às vezes você hesita e o mercado dá-lhe uma pancada e te leva e fala, caramba, pô, hesitei aqui, teria dado um grande gain. Ou às vezes você não hesita, aceita a operação e toma realmente um grande loss ou um grande gain. Então, só ganha quem arrisca e quanto maior é a sua vontade de ganhar, maior é o seu risco, né? Então a gente tem essa regra aí que é básica, não tem jeito. Quanto maior o alvo, quanto maior o objetivo, maior o risco que você aceita correr. Não tem como você falar assim, eu vou fazer uma operação que o meu stop sempre vai ser R$50 e eu busco sempre R$500. Claro que seria maravilhoso se você tivesse esse tipo de operacional, né? Mas infelizmente você não tem. Infelizmente você não tem essa estratégia às vezes aí que vai te dar pagar tanto, né? Bom, aqui pessoal, só para a gente lembrar, para a gente continuar aí com a estratégia, esse candle deixou um topo e um fundo. Como esse preço ele não veio violar o fundo antes de romper aqui, se ele romper aqui, eu tenho que estar com 2 contratos aqui. Então eu tenho que estar com nesse ponto aqui, ó, eu tenho que estar com 2 contratos, tá? Inevitavelmente. Mas ele está saindo aqui do meu gerenciamento de risco, tá? Já está bem fora. Então eu vou aceitar aqui o stop, tá bom? Então vamos deixar rolar e vamos ver o que vai acontecer, tá? Tá vendo? Essa região aqui, ó, como é o meu último stop que eu estou aceitando, eu poderia até colocar aqui em cima dessas máximas aqui, tá vendo, de pavio? Que realmente aqui nessas máximas, se ele superar e fechar acima, e ele não romper e voltar, a tendência é que ele vai buscar um movimento de alta, tá vendo? Aí agora a gente está buscando, se fosse aqui uma análisezinha, ó, o que a gente pode estar vendo? Ó, 2 situações, ó. Eu posso estar vendo aqui, como a gente falou, ó, impulso, correção, e agora vai derreter, que seria maravilhoso, já que a gente está vendido. Ou ele pode estar fazendo impulso, correção e romper para cima, que péssimo, já que a gente está vendido. E o nosso stop aqui não vai ser reversão, né? Então o ideal é que ele faça isso que ele está fazendo, ó. Ele derreta, tá? Agora eu não vou fazer aquela proteção tão ajustadinha, já que a gente está com um loss bem grande, já que o nosso loss aqui, ó, o nosso loss ele está bem grandinho, então não me interessa agora nesse ponto proteger 100 e tal. Agora me interessa que realmente ele desenvolva agora o trade, tá? Me interessa o quê? Que ele faça um movimento, ó, parecido com esse aqui, ó, tá vendo? Ó, de 50 pontos para baixo ou 50 pontos para cima. Agora o ideal muito seria que ele fizesse algo desse tipo, tá? Por mais que a gente tenha esse fundo aqui bem relevante, ó, que ele pode de repente buscar, e que não me deixaria aí feliz de ter um gain legal, mas de repente me ajudaria a proteger um pouco desse loss aí que a gente está correndo risco, né? Vamos lá. 5 minutos para fechar, ó, novamente aquela região, tá vendo? Ó, ele tá brigando, ele tem ele tem esse suporte aqui bem chatinho de pavio, tá vendo? Ó, ele fez a mesma mínima que o anterior,
tá? Ele tem essa outra mínima aqui, que ele, se ele perder essa mínima, ele tende a testar aqui, e aí se romper ele pode buscar lá as mínimas anteriores, né? Que é o que a gente gostaria muito que acontecesse, já que a gente está vendido, tá? Então, ó, se a gente pensar aqui, ó, esse paviozinho aqui, ó, ele tem feito pavio aqui menor, tá vendo? Ó. Então, ó, repare bem, ó, vamos pegar essa linha para a gente ter uma ideia, ó. Pavio maior, menor que o anterior, menor que o anterior, menor que o anterior. Então isso é um bom sinal, né? Um bom sinal. Vamos lá, R$60 de gain, R$50, R$65 de gain. A gente fica já aqui numa operação, se esse candle fechar desse jeito, a gente fica numa operação um pouco mais confortável, porque ele tem aqui uma ideia de impulso, correção, né, bem legal. Então a gente pega aí topo e fundo, né? Opa, vamos dar um ajustezinho aqui ainda. Tá, eu poderia botar aqui no break-even? Poderia colocar no break-even, já estamos ganhando R$100. Mas o risco foi muito grande, então a gente tem que tentar buscar agora um pouquinho de gain, tá? Se ele romper aqui, se ele vier buscar essa mínima aqui, eu vou tentar proteger um pouquinho mais, tá, pessoal? Mas eu vou ter que aceitar aqui agora um pouco mais de risco, já que eu já fiquei no risco já muito grande, né? Então agora eu ser estopado aqui no break-even e manter esse gain, esse loss aqui, não vale muito a pena. Agora, é cada um, né? De repente fala assim, poxa, eu cheguei a perder 400 e pancada, agora eu estou podendo proteger em 400, só 300, vale a pena, realmente vale a pena. Aí vai de cada operacional, né? Hoje vai ser talvez aí o vídeo mais longo. A gente está passando aí já de 40 e poucos minutos, né? Então, é um dia aí que a gente está tendo um parâmetro diferente, né, pessoal? Um parâmetro onde não houve a proteção dos R$100, né? Não houve aquela gestão que a gente diminui aí o risco de um stop maior e a gente tenta buscar um gain menor, mas fechar um gain, né? Então a gente deixou o trade rolar um pouco mais para ver como que funcionaria aí num dia um pouquinho mais chato, né? Um pouquinho mais difícil. E estamos aí com um bom calor. E aí repara bem que os primeiros dias que a gente tinha operações aí de 3, 4 candles e já encerrava, 2, 3 candles e já encerrava, hoje a gente está indo já para o 13º candle. Ó. 13º candle. Então a gente tem aí um dia diferente, né, dos dias anteriores. E que a gente tem que estar disposto a passar por esses dias, né, pessoal? Então, a ideia, a gente tem várias estratégias, né, vários setups, várias formas de analisar o gráfico. E tem vários setups ou formas de analisar diferentes, que você tem geralmente stops menores, riscos menores, né? Mas a gente tem que tentar aí buscar o que seja mais confortável para cada um. Óbvio, para uma pessoa que estava com R$1.000 na corretora de margem e que de repente fez aí 100%, 150% quase nesses 10 dias, eu não iria alavancar aí o risco não, tá? Se eu tivesse uma margem tão reduzida. Agora, para quem está com uma margem maior, né, uma margem pequena aí de 5.000, mas uma margem já maior, pensando em quem está começando com 1.000, aí de repente vale a pena você colocar um pedaço maior do seu gain em risco, já que você tem, além do seu gain que você fez nos últimos dias, você ainda tem uma margem um pouquinho mais robusta para poder segurar uma fase de alguns erros, né? Então faz parte do jogo. E vamos lá, pessoal, até agora valeu a pena aí. Opa, 130. Como ele deu já uma esticada boa, pessoal, eu vou proteger ele aqui no break-even, tá? Então eu vou devolver aqui, ó, esse risco. Então esse risco aqui de 8 pontos, R$80 de risco, ó, já fechou lá. Então agora eu vou jogar aqui para cima, tá? Porque eu entendo que se ele voltar daqui, ó, se ele voltar daqui, é para stop mesmo. Tá vendo? Eu vou botar um pouquinho para cima, ó. Um pouquinho acima dessa mínima aqui. Agora aqui já não é mais o trade system, tá? Do caçador de tendências. Aqui já é uma gestão de trade, é uma gestão de risco, tá? É uma proteção agora de capital, beleza? Então é um tipo de trade de trading stop que você vai descendo. Então eu poderia fazer um trading stop, ó, de mínima para mínima e fechando assim para mínima. Ou eu posso vir, ó, ajustei para cá, ele desceu um pouquinho mais, ajustei um pouquinho mais, ajustei um pouquinho mais. Como ele vai descendo, eu vou ajustando esse trading stop, tá? Então a gente tem essa possibilidade, beleza? Como ele deixou aqui esse paviozinho superior, eu já vou deixar em cima desse paviozinho superior. E aí agora, se ele me tirar do trade, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Eu estou agora buscando, na verdade, não mais um gain. Agora eu estou buscando
recuperar aqui o máximo do loss que eu tive, para poder tentar fechar com um loss um pouco menor. Então, se eu fechar com o loss agora nessa região que ele está super tranquilo. Recuperei bastante aí o calor que eu passei. Ó, deixa eu dar aqui um pause. Lembrando, ó, pessoal, a última linha de entrada é essa linha verde aqui, ó, tá vendo? Ó, essa linha verde. Opa. Desculpa, pessoal, ó. Essa linha verde aqui é o meu ponto de entrada. O preço já está aqui nessa região, tá? Ele já perdeu aqui um fundo que seria bem interessante, tá? Esse outro fundo aqui é um fundo que ele pode vir aqui buscar e sentir para poder voltar, tá? Que foi o fundo que iniciou essa pernadona de alta, que foi embora, certo? Mas a gente está aqui agora com um loss bem pequeno, comparado ao que a gente já estava, né? A gente já recuperou mais de 50% do loss. Então, se agora ele voltar aqui e me estopar, sem problema, a gente encerra a operação com esse stop, tá? Então isso é muito importante a gente ter esse trade, o plano de trade bem consciente, bem dentro da sua cabeça. O quanto que você está disposto a perder, quanto a mais, de repente, que você aceita aumentar um pouquinho mais o risco, dependendo de algum parâmetro, de alguma situação do mercado, para continuar no trade um pouquinho mais, mas também é onde você tem um final e você fala que chega nesse ponto, não aguento mais. Então aqui, ó, vou dar um pause. Então aqui a gente foi estopado. Lembrando que a gente chegou, se eu não me engano, a ficar aí negativo 420, 430 reais, se eu não me engano. A gente aqui sai desse ponto, ó, devendo 215, que é um stop bem razoável, tá? Bem razoável mesmo. Já que a gente começou o dia aí aceitando perder muito mais, aceitando perder 300 e pouco, né? Então a gente saiu hoje, infelizmente, com o nosso segundo loss desde que a gente começou a testar aí o operacional. Então agora só para a gente ter uma ideia, tá, pessoal? Em 10 dias a gente estava com esse valor aqui. Então se eu pegar aqui, e esse tipo de racional é o que eu utilizo muito, tá? Então se eu pegar aqui 1.485 reais e dividir por 10 dias, a gente teve uma média aí de 148 reais de gain por dia, tá? E a gente está aqui agora com 215 reais de loss. Então não está muito longe do que a gente está de média de gain, ou seja, na pior das hipóteses, você com um dia a um dia e meio, você vai recuperar isso aí. Então se você somar aqui, ó, 215 reais, mais os 70 que você teve de loss aí um outro dia, 285, se você dividir por 2 dias, vai estar na tua média aí, ou seja, com mais 2 dias de gain, você recupera os 2 loss que você teve, né? Mais ou menos isso. É uma ideia, tá, pessoal? Uma forma de ver. Então, estou aqui fechando 215 de loss. Então, agora eu tenho que pegar para minha gestão aí, né? Vou pegar agora o 1.485, que era nosso gain até agora, menos os 215, que foi o nosso loss de hoje, 270 reais. 1.270 reais é o que a gente está fechando agora, 11º dia, tá, pessoal? Cadê minha vírgula? Aqui. E como foi loss, vamos passar aqui para vermelhão, beleza? Mas aqui continua no azul porque a gente está com uma meta positiva, tá? Beleza? Então aqui a gente está dentro de uma ideia. Claro, pessoal, se fechar aqui dessa forma aqui, a gente poderia estar entrando aqui comprado ou vendido e continuado aqui brigando e até de repente recuperaria esse valor aqui. Mas por uma questão de gestão de patrimônio, uma gestão de risco, eu não estou querendo continuar arriscando mais e eu acho que é um stop de 215 reais que, pensando na margem possível e nos gains, né, desses 10 primeiros dias, é um stop que não machuca nada, não altera psicológico, não altera nada para o dia seguinte você voltar operando, tá? Isso é super tranquilo mesmo. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais um dia, infelizmente com nós. Não deixa de acompanhar a sequência dos próximos vídeos para você ver como vai funcionar dentro de um mês inteiro você operando esse setup com esses parâmetros que a gente escolheu, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, comenta comigo aí se você está operando o setup, se você não opera o setup, se você está pretendendo operar esse setup ou não, se você está fazendo também o seu backtest aí no simulador para ver se vale a pena ou não para você, tá? Se você pretende colocar ele em conta real ou não, enfim, deixe seu comentário aí, divide com a gente a sua ideia, tá?
compartilha com seus amigos, dá uma força aí pro nosso canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais um dia aí. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!